Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos lá, começando a semana com tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube para nós analisarmos aí o time do técnico Hernan Crespo, além de ter assim vários nomes novos pro jogo já da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem essa questão do Aboubakar aí e também do Paco Alcácer, né? O Alcácer um pouco mais distante, mas o Aboubakar muito interessante, o assunto que eu trarei pra vocês aqui hoje. E é muito louco mesmo de pensar que são vários caras novos no Tricolor Paulista. Já parou pra pensar nisso aí? Do Mailton, Rigoni, Tolói, tem um monte que eu quero conversar com você aqui hoje, agora. E tem outro retorno também que vem do departamento médico do São Paulo e deve ser liberado para agora. E outros dois que ainda talvez, um dos mais caros do elenco, talvez fiquem ausentes nos próximos jogos ainda, mas o São Paulo já projeta a volta de muitos jogadores para a Libertadores da América. Portanto, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like para dar essa moral no vídeo aí logo de manhã, para encorpar e engrandecer o vídeo e aí chegar para mais pessoas também. Você me ajuda com o like, tá? Na boa. E se inscreva aqui no canal também, que aí você fica comigo, faz parte dessa família que só cresce e vai receber aí para acompanhar os próximos vídeos, né? Então eu faço questão de você por aqui, não custa nada se inscrever, deixar o like, tudo grátis, vem comigo, chega junto. Olha só, deixa eu falar dos caras que chegam aí no São Paulo, e uma coisa interessante sobre o Marcos Leonardo antes, que eu tava vendo isso hoje, então acho que vale a pena falar também. O Marcos Leonardo, do Al Hilal, que deu aquele rolo todo, acabou não vindo pro São Paulo. O jornalista Jorge Nicola, ele falou com o empresário do Marcos Leonardo. E aí ele falou que conversou e perguntou de um monte de coisa. E uma delas foi: vocês ainda estudam a rescisão contratual do Marcos Leonardo? E aí o cara preferiu não falar, porque pode gerar algum desgaste lá. Então você imagina que eles estão tentando estudar isso aí, talvez, por baixo dos panos, sem que ninguém saiba, até para não incomodar o Al Hilal, caso ele não consiga, né? Em que o sonho do cara realmente era jogar no São Paulo, que esteve muito perto, mas que o Al Hilal conta com o jogador. Tem 4 anos de contrato e aí o Al Hilal não inscreveu ele nas principais competições, só naquela da Champions Asiática lá, que é meio secundário pra ele. E o jogador não queria realmente ficar e ainda pode tentar essa rescisão. Eu não tô aqui falando que o São Paulo vai contratar o Marcos Leonardo, não. Mas assim, o jogador ainda pode tentar a sua rescisão contratual e ele esteve a um passo de jogar no São Paulo. Isso aqui pra mim é muito interessante. Quem está no São Paulo agora, que não é nenhum passo, é dentro do São Paulo mesmo, são esses caras aqui, ó. O Wendel voltou de contusão, já até entrou em campo com o técnico Hernan Crespo na última rodada. Arboleda, pelo que eu me informei também, estará recuperado já para o próximo jogo contra o Botafogo. Então são dois titulares que voltam aí, o Wendel e Arboleda. O Mailton também está disponível para o técnico Hernan Crespo. Aqui, o Mailton, não sei se ele será titular do Cédric Soares, né? Mas ele é um jogador que agora ele vem para tentar ganhar a titularidade. E vai ser muito importante ele chegar agora para jogar ou a Libertadores ou o Brasileirão. Então devemos ver o Cédric Soares jogar apenas uma competição. E isso se o Mailton mesmo não conquistar a vaga e não jogar ele mesmo as duas. Acho muito interessante a contratação do Mailton e aqui seria um possível terceiro titular. Então olha o tamanho dessa mudança. O Wendel, a Arboleda e também o Mailton. O quarto jogador é o Tolói. O Tolói também é novidade, totalmente disponível pro Crespo. Já tá recuperado, já tá no ritmo, não é recuperado porque ele tinha que só entrar no ritmo, né? E aí o Tolói é um cara que já estará no ritmo agora e pode ser que já estreie também pelo São Paulo contra o Botafogo. Então seriam 4 titulares se o Tolói ganhar a vaga que hoje é do Ferrarese. Não acho que o Tolói mereça ganhar a vaga do Ferrarese pela fase que o Ferrarese vive, né? Mas assim, conhecendo o futebol, conhecendo o nome do Tolói, o nome de cada um, o nome do Ferrarese, o Tolói é muito mais... tem nome, né? Eu acho um absurdo tirar um cara de 24 anos do time, 25, 24, 20, não sei qual é a idade do Ferrarese certinho, mas é novo. E o Tolói já é veterano, você vai envelhecendo cada vez mais o time, sabe? Então eu nem teria trazido o Tolói. Agora, pra compor elenco, acho uma boa sim. E vamos ver o que o Crespo vai fazer. Os treinos estão intensos lá no São Paulo. A informação que vem é que os treinos estão intensos. E o Crespo finalmente ele deve conseguir extrair o melhor de cada um agora. O Crespo assume o São Paulo no meio
da turbulência e ele consegue fazer um belo futebol, né? Muito comum, muito mesmo. Olha no meu olho aqui. Não é muito comum nós vermos técnicos que pedem tempo para trabalhar e quando ele tem o tempo o time volta pior. Você já viu? Lembra disso? Vários e vários caras voltaram com o time pior depois de um tempão para trabalhar. Eu até cheguei a fazer uma teoria de que os jogadores perdiam o ritmo. Não é que todo técnico é ruinzão e é que o jogador perde o ritmo. Agora todo mundo perdeu o ritmo, né? Você vai pegar o Botafogo, também tá parado, nada tá FIFA. Então pensar que se o São Paulo voltar pior, dá para atribuir ao Crespo? Dá. Então eu tô torcendo muito pro São Paulo voltar voando agora e não voltar pior depois dessa pausa. Tomara que dê certo isso e que o São Paulo continue mantendo o seu ritmo no Brasileiro e na Libertadores, que ele encaixe mesmo um sistema ali tático que dê super certo pro Tricolor. Olha só, Luiz Gustavo é outro jogador que volta pro técnico Hernan Crespo, tá? Então o Luiz Gustavo é um jogador que ele pode sim dar super certo no São Paulo ainda. É claro que o espaço tá reduzido. Você vai falar assim, peraí, precisa do volante, Luiz Gustavo? Hoje, gente, o São Paulo não é segredo pra ninguém, ele quer mandar o Luan embora. A janela fechou, Luan não sai mais agora. Mas assim, o São Paulo não quer contar com o Luan aparentemente, né? E aí o São Paulo tem hoje o Marcos Antônio machucado ainda. O Marcos Antônio não voltou, não foi entregue pro técnico Hernan Crespo ainda. O cara tava voando, era um dos pilares da melhora do São Paulo, o Marcos Antônio, e ele se machucou. Só que o São Paulo não perdeu tecnicamente falando. Ele tem o Pablo Maia com uma característica um pouco diferente do Marcos Antônio, jogador mais de contenção, de marcação ali atrás, e o Marcos Antônio era o motor do time que estava indo muito pra frente e virava aquele meia, né? Principalmente que foi importante na ausência do Oscar e do Lucas Moura. Então o São Paulo precisava de um protagonista ali na meia. O Marcos Antônio deu conta do recado, roubou a cena, fez de tudo, foi lindo de ver. Aí ele se machucou. Como ele joga no São Paulo, né? O São Paulino pode ser feliz assim, aquele pouquinho. Na hora que você passa daquele ponto, você não pode ir mais. Então tivemos o Marcos Antônio voando, e aí lógico que ele se machuca. Óbvio, tava na cara. Tivemos o Lucas Moura voando, claro que ele se machuca. O Oscar ficou 10 anos sem se machucar, vem pro São Paulo, quebra tudo, aí tá... Sabe lá Deus quando volta. Já vou falar do Oscar e do Lucas Moura. Mas o Luiz Gustavo voltou no momento em que o Marcos Antônio não voltou ainda. Então o São Paulo teria hoje Bobadilha e o Pablo Maia, o Alisson machucado, o Marcos Antônio machucado, o Luiz Gustavo fazendo o volante reserva junto com o Luan. Hoje eu acho que é importantíssimo contar de novo com o Luiz Gustavo, até por conta dessas contusões de Alisson e de Marcos Antônio. O São Paulo, ele tem um elenco bastante recheado, né? Pra quem gostava de dizer que o São Paulo tinha um elenco reduzido. Não, o São Paulo tá fraquinho de elenco, tá? Olha aí, ó, o Alisson e o Marcos Antônio machucados, o Lucas Moura e o Oscar machucados, e o São Paulo não perde nada naquele meio campo. Não perdeu nada, porque o Rodriguinho ganhou força ali, cresceu de produção, e não era nem os caras tipo Rato, Nestor, Michel Araújo, Galopo, os caras que o São Paulo mandou embora, foi o Rodriguinho mesmo que deu conta do recado. E isso era a falta de técnico pra arrumar e ter elenco, tinha. Sempre teve, a coisa tá boa. Vamos falar da Bobacara aqui também, do Lucas e do Oscar? Chega comigo aqui, vou tomar esse golinho de café aqui, ó, mas eu quero conversar de coisa muito importante agora, de retornos e mercado. Meus amigos, não é segredo pra ninguém que o São Paulo, ele conta muito com as voltas de Oscar e Lucas Moura. Até de maneira estranha, eu vejo alguns São Paulinos, assim, desacreditados já de Oscar e Lucas. Consideram que o Oscar é um ex-jogador e que o Lucas também é. E eu não considero nada disso, não. O Oscar, ele teve uma contusão aí que não teve nada a ver com a parte de muscular dele, né? Ele quebrou, fraturou vértebra, um negócio, estourou a vértebra, um negócio assim que nunca tinha visto na minha vida, nem no futebol, nem na vida que eu vivo aqui normalmente. Não sabia nem que isso acontecia e o Oscar machucou ali. E o Oscar está para voltar, tá? A previsão pro Oscar voltar é agora em outubro. O Oscar já corre no campo já e muito em breve começa a sua transição com bola. Então, Oscar, para quem aí tá se perguntando, será que ele joga ainda? Joga, e se o São Paulo avançar nas quartas de final da Libertadores da LDU, o São Paulo conseguindo passar, o Oscar vem pra semifinal da Libertadores. E isso aí tá meio claro e certo, tá? É só o São Paulo conseguir ganhar dessa LDU, que não é fácil. Eu acho que a LDU, sinceramente, hoje, é um time até inferior ao Atlético Nacional, o de Medellín. Eu acho que o Atlético Nacional é mais time que a LDU.
A LDU, ela tem aquela questão da altitude, né? É uma coisa que joga a favor da LDU, mas a LDU, para ser um time de futebol assim, igual o Atlético Nacional, acho que não, acho que nem tem os talentos individuais que tinha o Atlético. E o São Paulo penou para ganhar do Atlético. Então você fala, poxa, já que ganhou do Atlético, que é mais time, ganha da LDU, não é por aí. O São Paulo, inclusive, para mim, não mereceu passar pelo Atlético Nacional. Poderia ter sido eliminado e seria até justo. Agora o São Paulo tem que colocar a mão na consciência aí e se organizar. Jogar muito sério que a LDU poder passar. E se passar, Lucas e Oscar estarão inteiraços para jogar na semifinal. O Lucas Moura, inclusive, o São Paulo já planeja para ele jogar agora na quarta de final da Libertadores contra a LDU. O Lucas não deve estar disponível para o Crespo agora contra o Botafogo. Ele está realmente recuperando daquelas dores que ele teve e ele teve uma nova intervenção do médico lá. O médico fez um novo procedimento nele que pode ter gerado o resultado esperado. A dor, ele até pode conviver com ela. Mas assim, a parte que pode jogar já aparentemente está liberado. Ele já está liberado para jogar, convive com dores e com volta de ritmo de jogo e tal. Então o Lucas Moura deve sim jogar já as quartas de final, o que seria uma notícia formidável para o time do Tricolor, uma vez que o Oscar está fora e que o Rodriguinho, nós podemos esperar do Rodriguinho, mas nós não podemos cobrar do Rodriguinho que ele seja o cara da Libertadores. Se você me disser assim, mas ele está há 4 anos no São Paulo, já tem acho que 24 anos, verdade, idade e tempo de casa para cobrar dele nós podemos. Agora, tantos jogadores que vieram pro São Paulo aí ao longo dos anos que nós não cobrávamos Libertadores, vai cobrar do Rodriguinho. Tipo assim, tivemos o Hernanes, o Cueva, o Michel Bastos, o Kaká, vamos cobrar Libertador do Rodriguinho. Sabe assim, eu acho que o São Paulo ele vive uma crise que ele não pode atribuir e cobrar tanto assim dos caras da equipe de base, principalmente os que não são titulares ainda e estão ali jogando porque o Oscar e o Lucas machucaram. Quero muito que o Oscar e o Lucas voltem e aí acho que vai rolar muito para ganharmos uma Libertadores da América. Com a frustração da contratação do Marcos até então, o São Paulo se viu sem centroavante. O São Paulo tem hoje o Juan de Neno e só, que é um camisa 9 de ofício, né? Então o tricolor paulista ele segue tentando achar aí um centroavante no mercado que seja parte da realidade financeira do São Paulo. São Paulo não quer gastar, não quer investir. E eu acho que o São Paulo tá certo. Aqui eu não tô culpando o São Paulo. Pra mim, o Luciano pode fazer às vezes ali de centroavante. Acho que a diretoria do São Paulo tem que ser cobrada sim pela contratação de Juan de Neno. Por que nós contratamos o Juan de Neno se ele não poderia jogar nem com o Caleri, Rian e André Silva machucados? Ele é o quarto centroavante do elenco e ainda assim o São Paulo não conta com ele. Por que não conta? Então, se não conta, por que contrataram? Isso aqui pra mim é bizarro. Contrataram o Juan de Neno. Não o Crespo não usar, o São Paulo contratar. Agora o São Paulo ele olha e fala, poxa, eu tenho 3 machucados e mais o de Neno. Pra que eu vou buscar centroavante? E eu concordo com esse tipo de postura. Agora, o Aboubakar tá livre no mercado, né? E o Aboubakar, que pra quem não sabe é um camaronês de 33 anos, que jogou o futebol europeu, depois ele acaba indo pra Turquia e fazendo uma trajetória boa lá, ele é um jogador que ele joga muita bola, cara. Então o Aboubakar, eu acho que ele tá acima de você pensar, tem que trazer um tapa-buraco agora para Libertadores. O Aboubakar não é um tapa-buraco. O Aboubakar é um cara que muda o São Paulo de nível. É um cara que o São Paulo pode até projetar o ano que vem com ele. Ah, mas o ano que vem você não sabe o que esperar. O ano que vem precisa ganhar a Libertadores. O ano que vem tem que ganhar aquela Copa do Brasil. É com títulos que o São Paulo vai conseguir se recuperar. Hoje, o Aboubakar tá livre no mercado, ele pode vir pro São Paulo, mesmo com a janela fechada, porque ele está livre no mercado, não está contratado por time nenhum, e o contrato dele acabou no meio do ano agora, e ele ficou sem clube. Ou seja, ele não está sem ritmo de jogo, ele não está parado há muito tempo, ele tem que chegar e se enturmar ali. Igual o Tolói, não tem contusão, tem nada, é um mesinho ali pra menos que o cara já consegue chegar e jogar. Então acho sim que um cara igual ao Aboubakar, ele faria a diferença no time do São Paulo, e o São Paulo se, 1 milhão por mês, poxa, não é 1 milhão por mês pro Zezinho da esquina aqui, sabe? É 1 milhão por mês pro Aboubakar, cara. E aqui não é brincadeira, o cara joga muita bola, é uma contratação que muda o São Paulo de patamar. É claro que pensar num projeto pro ano que vem é complicado também, porque voltam Rian, Caleri e André Silva. Então você tem muito centroavante parado pra nada, concordo que é um absurdo. Mas aí o que o São Paulo deveria fazer? Traz o Aboubakar
Aboubakar agora e negocia Dineno, negocia André Silva, né? Vê algum caminho aí, se precisar, uma venda. Não quero ver que venda o Renan Francisco, mas vai vender, nós sabemos. Então o Aboubakar ele pode ser muito mais importante do que tá parecendo num primeiro momento. E eu, se eu sou o São Paulo, mando meia dúzia de improdutivos embora e traga um cara do nível do Aboubakar? Sim, com certeza. Soma o salário do André Silva e do Dineno, não sei se paga o Aboubakar, mas chega muito perto de pagar. Dois jogadores que um já tá machucado e é banco, o outro nem banco é aparentemente. Aí é complicado, não é verdade? Aboubakar já ou imediatamente? O que você acha? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!